E aí, fisioterapia online funciona mesmo? Eu vou ser bem direto com vocês, a resposta é sim, funciona, mas temos alguns pontos aqui, algumas ressalvas para poder comentar com vocês. Então, se você está pensando em fazer a fisioterapia online, quer saber se o seu quadro se encaixa aqui para você fazer esse tratamento à distância, fica até o final desse vídeo. E já se inscreve no canal, deixa o seu like, vamos começar. E para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius, eu sou fisioterapeuta e eu tô nesse mundo aí da fisioterapia online desde a pandemia. E hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre esse negócio aí de fazer fisioterapia através de uma tela. E gente, assim, como tudo na vida, né? Hoje em dia, nós estamos evoluindo muito essa questão de trazer a internet junto com a gente. Trabalhos em home office, cirurgias à distância, e a fisioterapia acabou não ficando fora disso. Então a gente consegue fazer a fisioterapia de forma online, sim, existe isso. Apesar de muita gente ainda, né, ter essa, putz, mas eu não acredito, não funciona, eu nem sei como que seria isso. Então é por isso que eu queria fazer esse vídeo para formalizar aqui essas ideias, né, vindo de uma pessoa que está aí nesse nicho aí da fisioterapia online há uns anos já. E assim como para você, para nós também, fisioterapeutas, é um pouco esquisito ainda quando a gente nunca atendeu, né, de forma online ou vive naquele mundo ali onde tem somente presencial, a gente ainda fica um pouquinho com o pé atrás. Mas depois que você entra, você vê que dá resultado e você tem uma liberdade muito grande, você vê que a aderência que os pacientes têm durante o tratamento é um pouco maior, justamente porque a gente começa a incentivar deles fazendo os exercícios e pegarem todo o conhecimento que a gente ensina e aderir e colocar na vida deles. Isso acaba tendo um direcionamento e uma quebra ali de crença que, putz, não funciona, não sei por que eu tô fazendo isso, e é muito legal quando a gente vê resultado positivo, né? Só que existe uma coisa que pouco se fala na fisioterapia hoje, que eu percebo, não somente na fisioterapia online, que é a conversa, né? O autoconhecimento sobre aquela dor que o paciente tem. Então eu vejo muitos pacientes chegando na fisioterapia online falando que já tentaram fazer fisioterapia e tomaram remédio e nunca funciona, justamente porque hoje em dia a gente não pode olhar somente para atividade física, exercícios com elástico ou bolinha, que seja. A gente tem que passar o autoconhecimento da dor que o paciente tem. Independente se for na fisioterapia presencial ou online, o profissional precisa passar aquele conhecimento para o paciente entender a dor dele. Existem diversos tipos de dores e eu comentei alguns principais no vídeo aqui, que eu vou deixar o link para vocês assistirem depois se vocês quiserem, que talvez a sua dor se encaixe nisso. Principalmente a diferença entre uma dor crônica e uma dor aguda, onde alguns tipos de dores, inclusive, né, partem do sistema nervoso central e não de alguma coisa física, alguma coisa tecidual. E assim, eu percebo que na fisioterapia online tem explorado muito isso. Essa questão de conversa, de autoconhecimento da dor. Então, é uma reeducação, né, que o profissional acaba passando para os próprios pacientes entenderem como que funciona e como que trata. Afinal, tipo de dor crônica, por exemplo, fatores psicológicos, biológicos e sociais, né, como estresse de rotina, de trabalho, de família, que seja, possam estar envolvidos ali, né, nessa questão da sua dor. Principalmente porque ter dor não significa ter lesão. Então, não sei se você se encaixa nisso, mas eu vou dar dois exemplos aqui principais, né, que é a fibromialgia. Fibromialgia é uma condição ali que o paciente faz exame, não encontra nenhum tipo de alteração, mas ele sente essa dor. Assim como uma dor lombar crônica idiopática, que a gente chama, né, que é uma dor que não tem causa. Você faz exame, não acha nada, mas o paciente sente aquela dor, tem uma irritação ali. Então, dor não é ter lesão. Você pode ter dor sem ter algum tipo de lesão. Tá? É muito comum, inclusive. E assim, os principais benefícios da fisioterapia online que eu vejo ali, que eu escuto muito, é a liberdade geográfica, o ganho de tempo que o paciente vai ter, como trânsito, deslocamento, enfim, que ele consegue fazer de casa, né? A não ser que tenha algum fisioterapeuta a domicílio que vá também, mas você consegue ter essa liberdade geográfica ali para poder fazer de onde você estiver e aderir na sua rotina os exercícios e os conhecimentos passados durante as consultas. Lembra que no começo do vídeo eu falei que tem alguns pontos e algumas ressalvas? Então, não é somente benefícios, existem algumas coisinhas também ali, algumas dificuldades que a gente encontra na fisioterapia online. Manobras manuais é o principal ali que eu vejo no meu dia a dia. Às vezes, se fosse no presencial, teria feito alguma mobilização para aquele caso daquele paciente, alguma manipulação, alguma coisa manual mesmo, sabe? Usando as mãos mesmo. E que eu não consigo fazer de forma online, né? Então a gente consegue orientar para que ele consiga fazer em casa, algumas delas, e ajuda muito. Mas o lado presencial ali, né, nesse caso, sai ganhando infinitamente mais. E esse lado da fisioterapia online é muito legal, inclusive, porque a gente consegue adaptar os exercícios e os conhecimentos para a rotina de vocês.
Então, o paciente tem algum acessório na casa dele, ou tem uma maquina, uma porta ali que a gente consegue usar para algum exercício, né? A gente usa muito também quando os pacientes não têm acessórios, saco de feijão, saco de arroz, garrafa de Coca-Cola, enfim, coisas assim do dia a dia, né? Principalmente porque a fisioterapia se trata de função. Né, a função, vou dar um exemplo simples. A maior dificuldade de uma paciente minha que tinha aqui era carregar sacola de mercado. Então eu comecei a treinar com ela o movimento de carregar sacola de mercado. Nada melhor fazer isso do que carregando uma sacola de mercado. Então a gente começou a treinar e ter uma força ali progressiva em casa mesmo. E uma das primeiras coisas que eu falo durante a avaliação, né, quando o paciente topa fazer de forma online é: não faça, não espere para fazer somente comigo. Faça na sua rotina. Esse é o principal ponto aqui, é ter autonomia para entender o que fazer se essa dor aparecer ou se essa dor voltar ou esse tipo de coisa. E sim, cada pessoa responde de um jeito diferente, tá? Pode ser que o seu caso seja bem mais complicado que o caso de uma outra pessoa ou vice-versa, e pode ser que em 5 consultas você capta bem, né, o conhecimento ali, os exercícios, você começa a demonstrar uma melhora muito significativa e você consegue aderir, você consegue ficar aí com a sua autonomia, se demonstra uma melhora muito boa. Tá, mas como que funciona a dinâmica aí? Como que funciona a fisioterapia online? Gente, como qualquer outra marcação de consulta, médica, psicóloga, enfim, a gente faz uma marcação, uma data e uma hora, a gente marca uma videochamada e a gente conversa ali, faz os exercícios em sala. Tem consulta que dura 30, 40 minutos, tem consulta que dura 1 hora, então depende de cada um ali, do tempo de cada um, né? Mas é muito importante que você entenda e tente aderir isso para sua vida. E eu sinto que a fisioterapia online explora mais isso, a parte de passar o conhecimento para o paciente, que é o mais importante de tudo, não somente exercício, exercício, exercício. Fora o acompanhamento, né, no pós-consulta, fora dos horários, que acontece muito isso, os pacientes pedindo vídeo de como fazer aquele exercício, ou mandam o próprio vídeo, né, perguntando se está certo, e pergunta se coisas sobre aquela dor que ele teve. É muito legal, um negócio bem dinâmico mesmo. E se você chegou nesse vídeo aqui porque você está em dúvida ainda aí se você começa ou não a fisioterapia online, eu vou deixar meu site, o link do meu site aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode me chamar lá, eu ofereço uma avaliação gratuita rapidinha para entender o seu caso, para ver se se enquadra aí, né, na fisioterapia online, porque existem alguns casos muito mais graves, como por exemplo o caso pós-cirúrgico. O paciente fez a cirurgia ontem, tá cheio de ponto, cheio de coisa, já quer fazer fisioterapia online. Então tem alguns casos ali que a gente não consegue pegar por questões éticas, por questões de segurança do próprio paciente, de ficar fazendo exercício em casa, né, alguma coisa muito mais grave. Então, de qualquer maneira, eu vou deixar meu link aqui embaixo para você que esteja precisando, que quer saber se você se enquadra aí na fisioterapia online. Dê uma chance porque é bem dinâmico, a gente consegue chegar em resultados muito positivos e tenho certeza que você vai curtir bastante. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas, fiquem à vontade para poder me chamar e se inscreve no canal, deixa o like, beijo, até o próximo vídeo. Tchau!